quando é a hora certa de contratar uma agência? Se você faz tudo sozinho hoje, se você que cuida do seu marketing, você já deve ter se perguntado e eu quero trazer a nossa visão sobre isso para você. Entenda, uma agência, ela pode potencializar muito o seu resultado, da mesma forma como ela pode te atrasar. E isso vai tanto da agência que você escolhe, como de quando você contrata uma agência. Então, o timing para isso acontecer é muito importante. Então, o primeiro ponto que a gente precisa frisar aqui. Para o mercado imobiliário, você precisa de uma agência especializada. Não adianta você contratar uma agência que é boa para e-commerce, para loja de roupa, para restaurante. Não é a mesma coisa. Para uma agência te gerar resultado no mercado imobiliário com o digital, não basta que ela entenda de marketing. Ela precisa entender do mercado imobiliário. Por quê? Porque a análise de dados para você ter resultado, ela não fica só no gerenciador de anúncios. Ela não fica só no conteúdo no Instagram, na métrica do Instagram. Ela precisa vir para a análise de métricas do CRM também. Então, ela precisa entender de inteligência comercial do mercado imobiliário para conseguir gerar resultado para você. Então, eu digo que assim, o anúncio, ele é a pontinha do iceberg do que é necessário para gerar resultado dentro do mercado imobiliário. Tem muito mais, você está vendo aqui na academia. Então, primeiro ponto, a agência tem que ser especializada. O que acontece às vezes? Uma agência especializada, normalmente, ela cobra um pouco mais caro do que uma agência aberta vai cobrar. Ou, às vezes, do que uma pessoa ali, um profissional autônomo vai cobrar de você. Só que daí, o que às vezes acontece? Você tá cansado de fazer tudo sozinho, que daí você tenta fazer a campanha, não consegue, perde tempo com isso, e você quer gerar resultado rápido, aí o que você faz? Você vai lá e contrata ou a agência mais barata, ou o rapazinho, o carinha que faz ali os anúncios também, porque você não consegue arcar com a verba da agência hoje. Aí o que vai acontecer? Ou você vai torrar dinheiro, ou a pessoa vai aprender com o seu dinheiro, daí é melhor que você aprenda, e você vai acabar mais atrasando, porque uma verba que você poderia estar direcionando para um outro lugar, você está colocando para alguém que não entende do teu mercado. Então, você querer contratar a todo custo, você querer delegar a todo custo sem poder arcar com isso, é prejudicial para o teu negócio. Um ponto importante para trazer aqui também é que quando você vai contratar uma agência, enfim, o que você precisa ter em mente? Que o resultado, ele é uma junção do seu trabalho, da sinergia do seu trabalho com o trabalho da agência. Então, ninguém constrói um resultado sozinho, nem você puxando do lado de cá, nem a agência puxando do lado de lá. O que isso significa? Quanto mais energia você estiver disposta a colocar, mais você vai acelerar os seus resultados, contanto que seja energia de forma estratégica. Porém, algo que você precisa saber é que o período de decisão de compra do mercado imobiliário, ele é mais longo. Então, às vezes, o resultado, você vai estar gerando demanda, os clientes vão estar entrando no seu funil, você vai estar fazendo tudo certinho e mesmo assim a venda pode demorar a acontecer. A venda pode demorar 3, 6 meses. E se você não estiver podendo arcar com esse tempo sem ter resultado, talvez não seja o momento de ter uma agência. Ah, mas Fer, significa que eu vou ficar 6 meses sem vender? Não, não significa. Na maioria dos casos não acontece. Mas pode acontecer e mesmo assim estar tudo bem. Entende? Aí o que é muito prejudicial? É se você contrata uma agência não podendo contratar, e quando vocês completam 3 meses, você sai da agência. Aí o que aconteceu? Às vezes era uma questão de tempo. Muitas vezes, assim, 1 mês, 2 meses para você tirar a primeira venda e começar a trabalhar no lucro. Só que você parou ali com 3 meses. O que você fez? Você pegou todo o seu dinheiro e jogou no lixo. Aí depois você vai ter que recomeçar de novo. Então, existem métricas que antecedem a venda que a gente consegue analisar para saber se um projeto está prosperando, ele está no caminho certo, para saber se ele vai dar lucro. Só que a gente não consegue controlar a venda. A gente controla as etapas que antecedem ela. Então, a gente consegue controlar os leads que estão entrando, o número de visitas que está sendo agendado, mas a venda mesmo, ela não depende nem da agência nem do corretor. Entende? Então, assim, ela vai acontecer, mas agora quando ela vai acontecer? E antes de você contratar uma agência, você tem que estar preparado para isso, para ter esse período sem vendas até que a primeira venda aconteça. Não é estar preparado para não ter resultados. Não, é estar preparado até os resultados chegarem. Mas você percebe que é muito perigoso você juntar essa constância, então você perseverar no caminho, mas com uma agência errada ou com uma pessoa errada?
Porque se a pessoa não tiver, a agência ou a pessoa, enfim, não tiver controlando os dados que antecedem a venda, aí você pode ficar 6 meses, 1 ano e não ter resultado nenhum. Mas entenda, é sempre um conjunto de fatores que você precisa analisar para você ter em mente qual é a agência correta para você contratar, quando você deve contratar essa agência e também sempre entender algo que é muito importante. O resultado não depende única e exclusivamente da agência. A agência é obrigada a fazer a parte dela, mas você precisa fazer a sua parte. Mas, Fer, qual que é a minha parte ao contratar uma agência? Você precisa entregar os materiais que eles precisam. Então, uma agência sempre vai precisar de boas fotos, de bons vídeos. Não precisa ser uma qualidade de cinema, mas precisa ser algo bem feito. Você mesma pode fazer? Pode, mas tem que ser bem feito. Além disso, dos materiais, você precisa ter bons imóveis para serem anunciados. Não adianta, campanha boa não salva produto ruim. E às vezes o produto nem é ruim, às vezes o produto é bom, mas ele não tem poder atrativo. Então vai muito de você conseguir escolher esses bons imóveis e uma boa agência de mercado imobiliário ela vai te recomendar isso também. Ela vai te ajudar nessa curadoria dos imóveis para você anunciar. Mas esses imóveis eles já precisam estar dentro da sua base, eles não podem captar os imóveis para você. Então vai muito do tipo de imóvel que você vem trabalhando que você insiste em anunciar. Além disso, você precisa prestar um bom feedback. Então, assim, os feedbacks eles precisam ser constantes, porque principalmente no início de um projeto exige muito alinhamento. Então, tem que ter um feedback. E eu vejo que o mais importante de tudo é o atendimento que vai ser prestado para os leads que estão sendo gerados. Não adianta. Eu vejo que, assim, dos projetos que não dão certo, 80% deles é por conta de atendimento. Por isso que eu falo, uma boa agência, ela precisa dominar a análise de métricas do funil comercial, porque dela consegue falar para você aonde que está o problema. Mas precisa existir abertura do lado de cá também para entender o seguinte, atender lead de internet é diferente de você atender lead de indicação. As taxas de conversão mudam. Mas o que acontece? Indicação você não tem controle, indicação você não tem escala. Anúncio você tem controle, previsibilidade e escala. No longo prazo, anúncio sempre vai vencer. Só que existe estratégia para converter esses leads. E isso você tem de sobra aqui dentro da academia. Você vai entender como converter e qual que é a estrutura para que isso não precise ficar dependendo única e exclusivamente de você. Mas se hoje é você que faz tudo, você precisa analisar todos esses fatores para entender se esse é o momento de você contratar uma agência e também para fazer uma boa escolha na hora de.